E eu queria ser muito breve nessa palavra, objetivo. Hoje nós estamos tendo um tempo muito especial, né? Nós fizemos um curso onde 18 formandos estão aqui hoje, se formando na língua de Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, uma língua falada, ensinada para os surdos e para aqueles que trabalham nesta área. Já é amplamente difundida esta língua, já criamos leis em Brasília, porque as empresas tenham funcionários para interpretar esta língua. Nas transmissões de televisão, algumas já são obrigatórias as línguas. Nós aqui nos cultos já estamos introduzindo os intérpretes e aqueles que fazem a transmissão pela língua de sinais. E nós hoje vamos, daqui a pouco, conhecer os irmãos. Eles vão cantar um hino para nós na linguagem dos surdos, nas Libras. E você é um privilegiado. É a primeira turma que nós formamos. E temos vários deles aqui hoje, que são surdos, mas que estão aqui, que vão adorar a Deus, que estão podendo entender a palavra através desta língua. Jesus, queridos, foi talvez a pessoa que mais incluiu pessoas dentro do Evangelho. Quando Jesus veio a este mundo, as mulheres não tinham voz. As mulheres não podiam conversar sozinhas com um homem. Não podiam, às vezes, sair na rua sozinho. Nós vemos que isso não é tão antigo, porque em alguns países, como acabei de falar do Afeganistão, ainda as mulheres estão aterrorizadas, porque elas estão fugindo do país, porque a Sharia, né, que é a constituição deste país, ela tem uma interpretação radical do islamismo, que diz que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode ter o espaço dela na sociedade, que a mulher não pode, né, sair sozinha na rua, não pode dirigir, não pode estudar. A Malala, que é uma ganhadora do prêmio Nobel, uma moça jovem, e ela ganhou o prêmio Nobel depois de passar por uma tragédia, quando ela no Afeganistão saiu para estudar, e ela foi espancada, atiraram no rosto dela, ela sobreviveu, foi para a Inglaterra. Ela fez desta bandeira sua luta de vida, de fazer com que as mulheres tenham vez e voz, não só lá, mas nos dias de hoje. Todos os dias nós ouvimos estarrecidos, né, o feminicídio, mulheres agredidas, e a igreja não pode se calar. A igreja tem que se manifestar. Quando Deus criou a mulher, ela não tirou da cabeça para que não dominasse o homem, e ela não tirou dos pés para que ela não fosse espancada, pisada. Deus tira de uma costela. A costela está ao lado. Alguém diz, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não, ao lado de um homem abençoado tem uma mulher abençoada. Jesus tratou a questão da inclusão desta forma, deu voz às mulheres. A Bíblia fala lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 1, quando Jesus traz a inclusão na igreja, uma mulher que estava à margem. Quem tivesse qualquer deficiência à época de Jesus não podia ficar sentado no meio da igreja, tinha que ficar afastado. Se tivesse uma enfermidade contagiosa, eles eram excluídos da sociedade, eram mandados para fora. E a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 3, verso 1, que Jesus entrou outra vez na igreja, na sinagoga. Estava ali um homem, que tinha uma das mãos mirradas. Estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Ele estava à margem da sociedade. Jesus, na sua vida, irmãos, ministerial, no seu ministério de 3 anos, ele incluiu as pessoas. E nós estamos incluindo a todos. Jesus veio para todos. Jesus não veio para uma casta privilegiada, porque é rico, porque é culto, porque tem uma faculdade, porque canta bonito, porque cheira bem. Jesus veio para todos. Ele morreu por todos. Ele morreu por esses infelizes do Afeganistão que estão lá cometendo atrocidades. Mas se eles se converterem e aceitarem Jesus, eles serão salvos. Jesus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia. Jesus não faz separação.
Eu amo mais o Jeff porque ele é pastor, amo menos o irmão porque não prega. Não, Jesus não tem acepção de pessoas como nós. Nós às vezes amamos mais um ou outro, nos devotamos mais a um ou outro, mas Deus nos ama, irmãos, de tal forma que entregou o seu Filho. A linguagem de Libra, a língua de Libra, não é uma linguagem, é uma língua. Ela faz com que pessoas que talvez não tivessem oportunidade possam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. E é muito importante que todos ouçam desse amor maravilhoso de Deus que entregou o seu Filho por nós. Nós estamos aqui, irmãos, e olha, orando sobre esse tema ontem à noite, Deus me levou a Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, o último livro da Bíblia, o livro das revelações, o livro que mostra o que acontecerá no final dos tempos, e nós já estamos no final dos tempos. Quando a Bíblia dizia que todo olho verá o Senhor, a gente imaginava 50 anos atrás, irmãos, que eu estou aqui hoje falando, e tem gente me assistindo no Japão, nos Estados Unidos. Nosso querido pastor acabou de falar que nos assistia lá em Recife. Ontem cheguei em Itapetininga, um pastor lá diz: toda manhã eu estou lá acompanhando as suas mensagens, viu? A gente anota tudo. Então, os irmãos de Itapetininga, de Capivari. Mas a Bíblia diz que todo olho verá o Senhor quando Ele voltar. A internet é um sinal do fim dos tempos. Ela aproxima e todo olho verá. Vai ser a maior audiência mundial quando o Senhor Jesus voltar. E no livro das Revelações de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, leia comigo, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Aqui está falando de Jesus, aqui está falando do Senhor Jesus, que é digno de abrir um livro. Que livro é esse, pastor? A Bíblia diz que há um livro onde o seu nome está escrito, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Quando eu aceito Jesus e passo a viver conforme a vontade dEle, deixando que Ele reine na minha vida, há um novo nome escrito na glória. E assim como há um nome natural no cartório onde você nasceu, há um livro espiritual onde o seu novo nome está escrito. A Bíblia diz que quando eu chegar no céu, eu vou receber uma pedra branca com o meu novo nome, e eu não sei qual é esse nome, e o diabo não sabe qual é esse nome. Por isso, quando ele acusa o Jefferson diante de Deus, o Jefferson não existe mais. O Jefferson diante de Deus espiritualmente já morreu no dia 23 de novembro de 1980, quando eu desci as águas do batismo e morri. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque para o mundo, Jefferson, alguém pode acusar, apontar o dedo para você, mas quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que é um novo nome. O seu registro natural no céu, ele foi modificado. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não pode te acusar, ele não pode jogar na cara de Deus: olha, aquela pessoa fez isso. Deus vai falar: então pega o livro lá, vamos registrar no ato das pessoas. E o anjo volta e diz: Senhor, essa pessoa não existe. O diabo está dizendo aqui que ele fez isso, ele cometeu esse pecado. Diz: essa pessoa já morreu, essa pessoa já foi batizada, já aceitou Jesus, e ela morreu para o mundo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo na vida dela. Por isso nós temos que renovar essa aliança com Deus a todo dia. Por isso ele diz que aquele que é digno de abrir o livro onde está o meu nome. Quem é digno de abrir esse livro? O pastor, Buda, Confúcio, João de Deus, os grandes líderes do mundo que acabam às vezes cometendo atrocidades em nome de Deus, e nós repudiamos isso. Quem é digno? Moisés, Elias, João, Pedro? Não, é aquele que deu a vida por nós,
é o Cordeiro Santo de Deus. É aquele que derramou seu sangue numa cruz, dizendo: olha, eu entrego a minha vida por você. Se você recebê-la, eu sou teu Deus, sou teu Senhor, eu sou aquele que te salva. Por isso Apocalipse diz, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro. Esse era o cântico: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. Os queridos irmãos que ainda não estão conosco, os surdos, os drogados, aquela que está se prostituindo, os ladrões. Um dia Jesus se sentou para conversar com a ralé da sociedade, pessoas desprezadas, pessoas que ninguém chegava perto. Jesus sentou e os fariseus, hoje fariseu é palavrão, né? Você é um fariseu. O fariseu era uma seita político-religiosa da época, influente, eles dominavam. Os fariseus ficaram de longe, chamaram os discípulos e falaram: esse aí que é teu mestre? Sentando com os beberrões, sentando aí com as prostitutas, sentando com os pecadores. Jesus, conhecendo o coração deles, voltou e disse: escuta, quem é que precisa de médico? O são ou o doente? Você vai no hospital, você espera ver gente sã ou doente? Gente sã está na academia, né? Está malhando. Jesus disse: o Filho do Homem, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Este evangelho tem que ser entendido, irmão. Antes de virarmos esse santarrão que julga, que aponta o dedo, que fala da família dos outros, da vida dos outros, do pastor dos outros, nós temos que ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia de cada um de nós aqui. Deus nos deu um novo dia, Deus nos deu o sol para brilhar, Deus nos deu ar, Deus nos deu a vida. Tarcísio Meira, esse grande ator, morreu há poucos dias, findou o ciclo dele. Grandes homens. Estava vendo a história de Michael Schumacher, que eu gosto do automobilismo, 7 vezes campeão do mundo. Foi esquiar, bateu a cabeça numa pedra faz 10 anos, já gastou mais de 50 milhões de dólares vendendo os carros que ele ganhou, os troféus que ele ganhou, o dinheiro que ele amealhou na vida dele. E você está aqui, eu estou aqui, eu estou vivo, você está vivo, você não está numa cama, você não precisa de alguém para limpar as suas necessidades, você não precisa de alguém para trocar a sonda, para te dar comida, você está na presença de Deus, por isso Ele tem misericórdia de nós, e nós somos gratos a Ele, pelo que Ele tem feito. O sentimento é de gratidão. Antes de reclamar, antes de falar mal, eu tenho um sentimento de gratidão a Deus, e Ele um dia vai abrir o livro, e Ele vai procurar o meu nome, o seu nome. Pastor, como é que eu faço para escrever o meu nome nesse livro? Aceita Jesus, reconhece Ele como Salvador da tua vida. Aqueles homens que estão lá, irmãos do Talibã, eles acreditam no que eles estão fazendo como uma religião verdadeira, a única. Matam por causa da religião, torturam, expulsam, humilham. Nós não somos assim, não somos esses radicais, mas nós temos que entender que Deus é o nosso Senhor. Ele já deu a vida por nós, mas eu tenho que atender, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que entender a vontade dele. A Sharia nada mais é do que uma lei escrita para eles. Qual é a nossa lei? A Bíblia, a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra do meu Deus, a vontade do meu Deus está expressa na Bíblia. Por isso, o crente que não lê a Bíblia, estão agora lá no Afeganistão procurando o celular, e se tiver um aplicativo com a Bíblia, a pessoa é morta. Um aplicativo com a Bíblia, por quê? Porque eles sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, e é poderosa para transformar vidas. Estão matando para que ninguém leia a Bíblia. Você tem na mão. Só eu aqui tenho umas 5 versões diferentes da Bíblia, que eu leio, que eu comparo, que eu estudo. E às vezes você está na tua mão e não valoriza, não lê, não tira 1 minuto no dia. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo. E ainda quando alguém manda um versículo, acha ruim. É só mandando versículo. O que nós vamos mandar? Notícia ruim? Desgraça? Morte? Nós vamos falar
daquilo que o coração está cheio, da palavra de Deus. E encerrando essa palavra, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Favor que eu não mereço, isso é graça. Quando alguém vem pagar, puxa, ó, você fez um favor para mim, eu vim aqui para te dar um presente. Isso não é graça, isso é um pagamento. Isso é um reconhecimento, e é bom, estou dizendo que é ruim não. Mas graça é favor imerecido. E diz Efésios 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Há uma doutrina que diz que eu sou salvo pelas obras. Então eu vou dar comida para os pobres, eu vou dar roupa para os pobres, Irmãos, nós devemos fazer tudo isso, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Eu não compro a salvação. Eu não compro a salvação. Eu vou fazer bastante boa obra. Não. Mas eu faço porque eu tenho Jesus na minha vida e devo fazê-lo. E devo ser salvo. Jesus foi muito claro ao dizer isso através do apóstolo Paulo. Você está aqui hoje, irmãos, é pela graça. Graça é favor. Diga, graça é favor que eu não mereço. Eu não mereço estar aqui, mas Deus teve graça na minha vida. Você talvez nem merecesse estar aqui, mas Deus teve graça na tua vida. Você talvez nem merecesse ter o que você tem, mas Deus teve graça na tua vida. Louve a Ele, diga obrigado, Senhor, porque pela graça do Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado. Esta é a palavra para você nesta manhã, oportunamente, porque nós estamos incluindo pessoas. Um ministério que talvez algum tempo atrás não teríamos como ter pessoas aqui surdas na igreja, ou na sua igreja, ou na igreja que os irmãos que fizeram o curso aqui estão fazendo. Mas é um ministério novo que se abre, e Deus trará aqueles que vão ouvir a palavra. Clama a mim. Clamar pode ser com a mão, clamar pode ser com a voz, clamar pode ser com os olhos, clamar pode ser com os joelhos dobrados. Clama a mim e eu responderei, diz o Senhor na sua palavra. Feche um pouquinho os seus olhos. Nós já vamos nos preparar para este momento. Eu queria que você permanecesse. Nós somos muito objetivos aqui, porque nós entendemos que a casa de Deus tem que ter ordem e decência. E esta igreja tem ordem e decência. Tem um espaço para as crianças, tem um estacionamento, tem os diáconos trabalhando, tem um louvor que ensaia 2 a 3 horas para apresentar a Deus e a vocês. E nós vamos ser muito objetivos também. Logo depois, pastor Valdir, creio que é o nosso mestre de cerimônia aqui, né? Joelma, que estará aqui também, pastor Jorge. Enfim, nós estamos preparados para fazer o melhor para Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Diga assim comigo: Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar na tua presença e saber que o Senhor não me discrimina, seja qual for a minha deficiência, física ou espiritual. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Jesus, por entender o teu evangelho, por entender a tua vontade, por ouvir a tua voz. Obrigado, meu Pai, por estar incluído. O Senhor não me excluiu, o Senhor não me deixou à margem, marginalizado, mas o Senhor me trouxe para o meio de uma família abençoada, o meio de uma sociedade abençoada, para o meio de uma igreja abençoada, para o meio da fé, onde eu posso, Senhor, viver os milagres na minha vida. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela nossa igreja, pelo tempo em que estamos vivendo e por podermos te adorar. Diga, mas acima de tudo, obrigado pela salvação que o Senhor me proporcionou ao morrer na cruz do Calvário, a entregar a vida por mim. Muito obrigado, Senhor, que o meu nome esteja escrito neste livro, e quando o Senhor chamá-lo, eu vou ouvir, Pai, e vou atender o seu chamado. Diga, Pai, hoje eu te aceito, renovo a aliança como meu Senhor
e como meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que ainda que, quando eu partir, eu esteja contigo na eternidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bata a palma e glorifica ao Senhor.